Fala pessoal, Dinheirando aqui. Espaço onde falar de dinheiro não pode ser um problema e não vai ser, pessoal. Pessoal, a perguntinha de hoje, a pergunta que não quer calar é: você sabe o que é inflação? Você realmente sabe o que é inflação? Ou você acha, ou é um negócio que você nunca viu, é igual aquela música lá, né? Nunca viu, nem ouviu, só ouviu falar. E se você é um desses que só ouviu falar, sabe o que acontece? Você vive com ela todo dia. É como se fosse um cônjuge. Ela é como se fosse um filho que tá o tempo todo grudado, sabe, no couro assim, ó. Não larga. É impressionante. A gente convive com ela. Não dá para escapar, infelizmente. Você consegue minimizar, né, de alguma maneira, fazendo algumas coisas. Eu já vou falar nesse vídeo o que a gente tem que fazer. Mas ficar sem ela é impossível, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque o ângulo não tá legal não. Pronto. Então, pessoal, olha só. Inflação, esse negócio que a gente escuta falar o tempo todo no jornal, né? Você entra na internet, você vê o que tá acontecendo. Ah, inflação. Ah, mas puxa, por que as coisas estão desse jeito, tão ruim assim? Inflação. A inflação a gente escuta falar o tempo todo, mas muita gente não sabe sequer definir o que exatamente é inflação, pessoal. E é simples, tá? A inflação simplesmente, assim, de uma forma muito simples, resumidamente falando para você, se você quiser definir a partir de agora a inflação, se alguém te perguntar, é só você dizer, é a perda ou a perca do poder de compra do seu dinheiro. Só isso. Isso é inflação. Pessoal, tem assim, ó, tem na internet hoje uma imagem bem bacana circulando pela internet que é bem legal, dá para refletir exatamente como que a inflação ela corrói o poder de compra do seu dinheiro. Tem uma nota de R$100 circulando pela internet que é bem legal, inclusive eu acho que eu postei no meu Instagram, se você não me segue é @dinheirando2024. Tá bom? Só seguir lá a gente faz uns posts bem bacanas. Inclusive a gente troca uma ideia legal lá com a galera, com todo mundo que participa aqui do canal. Às vezes o pessoal vai lá, a gente acaba trocando uma ideia lá, falando sobre dinheiro, sobre esse tipo de assunto, inflação. Tem uns posts bem bacanas por lá, tá bom? Galera, olha só. Qual que é a nota que tá rodando aí na internet? É uma nota de R$100 e essa nota ela tem assim na vertical o preço e na horizontal ela tem o tempo. E ela começa, se eu não me engano, no ano de 1994, ela começa com o valor da nota em R$100, que é o que era o poder de compra daquela época, né? E ela vem caindo ao longo dos anos. Se você vai vendo aqui no gráfico de tempo, você vai vendo que ela vai descendo, até que ela chega agora em 2024, né? E se eu não me engano, uma nota de R$100 hoje ela tem o poder de compra de R$15, 14 e pouquinho, alguma coisa assim. Ou seja, é muito. Perdeu aí praticamente 90% do valor. É loucura isso. Mas isso é basicamente inflação, pessoal. Não é muito difícil você ir ao mercado e sair com uma sacolinha de nada na farmácia, com uma única sacolinha e falar: meu, gastei R$100 nessa sacolinha. Hoje isso já é possível, tá? Porque o dinheiro perdeu valor. E isso é um problema? Isso é um problema. Isso é um problema. Tem como sair disso? Tem como minimizar esse problema, tá? Pessoal, mas por que isso acontece? Porque o tempo corrói. Ele corrói o seu poder de compra. Por isso é tão importante você investir, para que o seu investimento, na maioria das vezes dos investimentos, eles são corrigidos pela inflação. Tá bom? Mas Almir, como é que eu faço? Eu peguei o meu dinheiro, coloquei debaixo do colchão. Se você fizer isso, você tá em maus lençóis. Em maus lençóis. Por quê? Porque simplesmente, vamos imaginar que lá em 1994 você tivesse guardado debaixo do seu colchão R$1 milhão. E era muito dinheiro, era muito dinheiro. Hoje ele ia estar valendo aí, por essa conta, em torno de 140 a 150 mil reais somente. Por isso que R$1 milhão hoje já não vale tanto mais dinheiro assim, né? 1 milhão é uma marca importante para muita gente, né? Para todo mundo. Mas devo dizer que você não consegue comprar muita coisa mais com 1 milhão. Qualquer apartamento hoje aí custa R$800 mil. Qualquer apartamento pequeno, tá?
Então, pessoal, o poder da inflação, ele vem para destruir a sua vida se você não é um investidor, tá bom? Inclusive os investidores também tem que ficar preocupados um pouco com a inflação, mas essa galera, de um modo geral, eles estão mais surfando a onda da inflação. Como é que eu faço para correr desse problema? Porque assim, todos os anos, normalmente nós temos reajuste de salário mínimo, não é verdade? Você já ouviu falar? Todo governo, todo ano tem reajuste de salário mínimo. O salário mínimo subiu tanto. Infelizmente, o salário mínimo ele não corresponde à inflação real, né? O valor que eles aumentam o salário mínimo, infelizmente, ele não é corrigido pela inflação. Então, normalmente a inflação subiu até aqui, o salário mínimo está sempre aqui para trás, ó. O seu poder de compra ele está sempre sendo diminuído, né? Algumas pessoas encontram um jeito de escapar desse fenômeno, que é arrumando outro trabalho, conseguindo ganhar mais dinheiro, criando algum business digital, aumentando a sua própria renda. É o que as pessoas, né, algumas delas tentam fazer para escapar do poder da inflação. Você vai escapar? Não, só que você aumenta a sua renda, né? E se você não aumentar o seu custo de vida, você vai conseguir passar por esse problema. Tá bom, pessoal? Agora sim, como é que eles medem a inflação? Quem é que mede esse negócio, né? Você sabe quem é que mede a inflação? Vamos lá. Tem alguns jeitos ou tem alguns movimentos que acontecem que faz com que a inflação dispare. Uma delas é um negócio chamado demanda. Tu sabe o que é demanda? Demanda normalmente é quando vai todo mundo para o mercado, não estou falando de um supermercado, o mercado de um modo geral, à procura de um produto. Isso faz com que o produto ele fique escasso, ele diminua, a procura é tão grande que o que acontece? O mercado por si só aumenta o preço desse produto. Isso aí é um movimento inflacionário, tá bom? Esse é um dos movimentos, tá? Tem um outro movimento que o governo de vez em quando faz e não é indicado, pessoal. Por mais que pareça loucura, não é indicado, que é imprimir dinheiro. Quando o governo imprime dinheiro, injeta dinheiro na economia de forma abrupta, isso aconteceu agora, né, há pouco tempo atrás, sei lá, 4 anos atrás, na pandemia. O governo norte-americano imprimiu muito dinheiro para poder dar auxílio de todo jeito para a população. E isso é um problema, tá? Isso faz com que o sistema monetário ele fique totalmente inflacionado. Por que isso acontece? Porque quanto mais dinheiro eu tenho em circulação, pensa comigo, se você tem muito dinheiro na sua carteira e o comerciante ele sabe que você está com a sua carteira cheia de dinheiro, você acha que ele vai querer te vender mais barato? Não, ele vai elevar o preço do produto. Então, se eu tenho mais dinheiro circulando, logo as coisas ficam mais caras. Isso inflaciona todo um sistema, né? E aí, como é que eu faço para conter a inflação? Para conter a inflação, eu preciso subir taxa de juros, a mais conhecida no Brasil hoje. Na verdade, ela é medida pela taxa Selic, certo? Então o que acontece? Eu subo taxa de juros para conter a inflação, mas isso é papo para um outro vídeo, tá, pessoal? Mas falando só de inflação, imprimiu dinheiro demais, tem dinheiro demais circulando, os preços das coisas sobem, inflaciona tudo. Problema. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa vida, mas se inflação é tão ruim, e a tal da deflação? O que é a deflação? Deflação é o processo contrário. Quando as coisas não sobem, elas caem de preço. Mas devo te dizer que isso também não é bom. Você vai falar assim, não faz sentido. O que é bom? O que funciona? Vamos lá, pessoal. Economia é um negócio complicado mesmo, às vezes não faz muito sentido não, mas assim, é real, tá bom? A deflação, ela, dependendo de como ela vem, não é tão interessante assim. Imagina, normalmente a deflação é o contrário, os preços não estão subindo, os preços estão caindo. Parece até mentira, né? Mas às vezes isso acontece, tá, pessoal? Às vezes a gente o consumidor simples, o consumidor humilde ali, o cara pequeno, ele nem percebe, mas acontece, tá, pessoal? Mas o que isso causa na indústria? O que isso causa no comércio? Causa um efeito absurdo e se for muito grande, pode causar desemprego.
Como, Almir, que a deflação, se inflação não é bom porque sobe os preços das coisas e as pessoas não conseguem comprar ou comprar o que gostariam de comprar, como deflação pode ser ruim se as pessoas vão poder comprar tudo que elas querem? Não é verdade. Lembra da indústria? A indústria, ela emprega as pessoas. Então, se o preço das coisas cai abruptamente, sabe o que vai acontecer? Começa a não fazer sentido para o empregador manter aquele funcionário, porque lembra da carga tributária? É muito caro para manter o funcionário. Normalmente esse dinheiro para pagar o funcionário, ele sai de onde? Ele sai do preço dos produtos. É um ciclo, tá? Então ele vende por um preço, tem uma margem de lucro, paga o funcionário, recompra a sua mercadoria e isso vira um ciclo. Se ele hoje tem um funcionário que custa X para esse cara e o mercado tem deflação de forma recorrente, os preços dos produtos não vão ser reajustados. Sabe o que acontece? Chega uma hora que ele não consegue mais pagar o seu funcionário. E o que vai acontecer? Muito provavelmente, esse funcionário vai perder o emprego. E esse funcionário, quando ele perder o emprego, sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar de consumir. Deixou de consumir, a indústria para de vender. Parou de vender, cara, vira um problemão. É economia. É loucura, mas faz sentido, pessoal. Então, assim, a grande real, pessoal, falando bem sério, é que ter inflação não é ruim. O cenário perfeito é se os governos ou se os países conseguissem corrigir o salário pela inflação. Infelizmente, isso não acontece, tá? O que é ruim é uma inflação desenfreada. Isso é ruim. Isso é ruim e olha só, se você não sabe, não manja nada de inflação, não manja nada de número, mas eu tenho certeza que você pode estar sentindo que hoje a gente está vivendo um período extremamente inflacionário. Eu garanto que quando você vai no mercado, você consegue perceber, puxa, o preço do sabonete está diferente. Tem empresas que usam de estratégia para que o consumidor não perceba ou passe mais ou menos despercebido, sabe o quê? Eles não aumentam o valor do produto, eles diminuem o pacote. Isso é inflação. Você agora compra pelo mesmo valor, só que você leva para casa um pouco menos. Inflação, pessoal, isso é inflação. Almir, tá, tem mais alguém que mede essa inflação? Quem é que mais consegue? De um modo geral, a inflação ela é medida todos os meses, tá? Por uma coisinha chamada IPCA. Você que está aí assistindo esse vídeo, você sabe o que é IPCA? É esse cara aí que mede a inflação. IPCA, pessoal, nada mais é do que Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Grave isso aí. Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Você vai ouvir muito falar desse número. Se você assiste o jornal, você deve ouvir isso o tempo todo. Mas como que o IPCA mede a inflação? Simples. O IPCA é uma cesta. Imagina que ele joga dentro dessa cesta vários produtos e serviços. Sei lá, o custo da oficina, o arroz, o feijão. E aí ele faz uma média. E com base nisso, ele sabe qual é o valor da inflação. Só que tem um problema. Há quem diga que normalmente essa inflação divulgada pelo governo federal não seja uma inflação tão correta assim. Porque dentro dessa cesta, às vezes tem alguns produtos que você não consome. Isso pode ser o quê? Isso pode ser, tem cestas aí que, sei lá, o pessoal cota salmão. Tem muita gente que não come salmão. Isso entra dentro da cesta. O que isso quer dizer? Que isso está distorcido. Esse preço provavelmente ele está distorcido. Então julga-se que a inflação que é divulgada ela é muito mais alta do que é. Então, pessoal, como é que eu faço para sair desse problema? Isso aqui foi, pessoal, resumidamente como que é a inflação e quais são as causas dela direto na nossa vida. É assim que acontece, tá? Então toda vez que você vê aquela lata de Coca-Cola, sei lá, aquele pacote de biscoito que há 5 anos atrás você comprava 2 e hoje você só compra 1, inflação, é isso que chama, tá bom? Então assim, o seu poder de compra vai diminuindo. Como que eu faço para sair disso? Investindo, tá? Quando você investe em imóveis, quando você investe em ações, quando você investe em ações, nada mais é do que você comprar cotas pequenas de uma empresa que está no mercado. Exemplo,
Vamos imaginar que você comprou ações de uma empresa, sei lá, do varejo, né, um supermercado. Vamos falar assim, tá? Não vou dar nome aqui não, tá bom? Você comprou aí ações de um supermercado. Esse poder inflacionário tá fazendo com que os preços subam absurdamente. Você acha que aquele supermercado pelo qual você é sócio e tem ações vai manter os preços lá embaixo? É pouco provável, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai reajustar os preços. Logo, você que investiu naquele supermercado, logo você que tem ações daquela empresa, tem aí a sua cota reajustada automaticamente pela inflação. Tão simples assim, Almin? Não é tão simples assim, mas é só para que você tenha uma ideia e uma noção de como que funciona. Por isso que investir faz tanto sentido. Quando você investe em empresas do setor elétrico, por exemplo, o preço da energia não fica aumentando? Ele está sendo corrigido pela inflação. Se você é sócio, investidor dessa empresa, significa que tudo aquilo que você investiu, ele automaticamente é corrigido pela inflação. É um jeito inteligente de você acompanhar, fazer com que o seu dinheiro acompanhe a inflação. Vai escapar dela? Não, não vai escapar dela, mas você consegue minimizar o problema. Fechou, pessoal? Pessoal, tamo junto. Olha só, não é uma aula, tá? Uma explicação rápida aqui do meu jeito, de como que eu entendo e vejo inflação. Se você enxerga e tem um outro jeito de explicar, deixa aqui nos comentários, entendeu? Vamos bater um papo, como eu sempre falo aqui, sobre esse assunto que é muito importante pra gente, pessoal. Isso faz parte da nossa vida. A gente não pode fechar os olhos e fazer de conta que isso não me pertence. Isso faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Isso tá lá, ó, no material escolar do seu filho, isso tá na gasolina do carro que você coloca, isso tá no supermercado, isso tá inclusive hoje nos seus canais de streaming, tipo Netflix, tem inflação embutido, tá bom? Você vê que os preços são reajustados, a inflação tá ali. Então, vale a pena você olhar para isso e saber um pouquinho sobre isso. É importante. Informação, pessoal, vale mais do que dinheiro. Fechou? Galera, tamo junto. Qualquer coisa, deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Me segue lá no Instagram, que é @dinheirano2024. Pessoal, senta o dedo nesse like para a gente poder fazer mais conteúdo desse tipo, com aulas e explicações rápidas e curtas e bem precisas a respeito de determinado assunto. Se vocês quiserem que eu fale de algum outro assunto sobre economia, algum outro assunto sobre bolsa de valores, deixa aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Tamo junto, tamo junto. Vou terminar o vídeo por aqui, pessoal, e fui! Valeu!